Nesse dia de festa, eu quero aproveitar para ser um pouco narciso e encher aqui a nossa bola. 100 semanas atrás, nascia junto com o My News este programa de debates aqui. Aos poucos, na humildade, a gente foi conquistando nosso espaço. A APCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte, considerou o Segunda Chamada um dos 5 melhores programas de jornalismo de 2019. O My News virou caso de estudo mundial do Google em jornalismo. Diz o Google que somos conhecidos pela ética, credibilidade e responsabilidade com a informação. E você sabe, se o Google diz, a gente acredita. Eu, que era apenas o quibilouco, o gurilão da bola azul, Mário Alberto Peçanha, passei a conhecer e valorizar ainda mais o jornalismo. Todos os convidados que passaram por aqui, políticos, jornalistas, analistas e outros, sempre tiveram total liberdade para falar o que pensam. Liberdade de expressão é coisa séria, ainda mais neste momento em que jornalistas brasileiros estão sob ataque. Segundo a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, os ataques aos veículos de comunicação e aos jornalistas cresceram 54% em 2019. Só o Bolsonaro fez isso publicamente 121 vezes e é o responsável por 58% dos ataques. O engraçado é que não é só o Bolsonaro que não curte, né, o jornalismo. Perguntado numa entrevista feita pelo Sakamoto, que está aqui com a gente, sobre os ataques do Bolsonaro à imprensa, o Lula disse que acho que a crítica dele até que está correta. Gabeira, por que você acha que gente de lados tão opostos, como Lula e Bolsonaro, tem esse problema em lidar com o jornalismo? Bem, boa noite a todos. Eu acho que a dificuldade, nós temos a imprensa, ela tem várias funções, não é? Uma função de educação, de informação, mas ela também tem uma função importante de ser um saco de pancada, não é? E ela é um saco de pancada dos políticos que não gostam de tudo que ela diz. Isso acontece muito também nos Estados Unidos. Esses ataques que você se refere, eles já cresceram muito a partir também da eleição do Trump nos Estados Unidos, e são ataques feitos não mais como uma pura reclamação, mas são ataques feitos em outra trincheira, que é a trincheira da internet, não é? Hoje, um governante como o Trump ou o próprio Bolsonaro podem fazer ataques e dialogar com a imprensa quase que no mesmo plano, eles são mais empoderados pela internet. Isso também é um fator importante. Agora, ninguém deve se preocupar muito. Você falou em ataques, né? Também. Eu acho que ataque deve ser contestado, deve haver. Eu me preocupo muito com morte de jornalistas. Trabalhei muito no Brasil com morte de jornalistas aqui na Baixada Fluminense. De vez em quando matam também, um pouco no interior do Rio, e lá no Nordeste também. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção. Tem uma estatística que nós preparamos sobre jornalistas que são mortos e outros que são atacados, né? O ataque verbal e tal. Eu acho que isso ainda dá para tocar o barco. O ataque dá para tocar o barco. O que é difícil mesmo é o caso de mortes e perseguições com violência física que ainda existem no Brasil. Sakamoto, você não acha que está no meio do caminho? Ali, eu entendo isso que o Gabeira está falando, da diferença do ataque para a morte de jornalistas. Mas quando acontece do presidente ser perguntado sobre algo que é relevante para todo mundo, e o presidente pergunta, você já perguntou para tua mãe? Não é um lugar ali que está ali meio um limbo meio perigoso? Eu acho que já ultrapassou o limiar do perigo. Eu entendo completamente o que o Gabeira está falando com relação ao nível de gravidade, né? Eu mesmo já apanhei na rua, né, sendo jornalista, já fui cuspido, né, anos atrás também. Agora, e entendo completamente que no interior do Brasil, onde você tem veículos muitas vezes menores, sem tanto apoio, que nem nós que trabalhamos em veículos maiores, né, que dá apoio jurídico, físico, e o pessoal morre à torta e direito, blogueiros, tudo isso mais. Só que, com relação específica ao presidente da República, eu posso dizer que ele ultrapassou
ele ultrapassa diariamente todos os limites da ética, todos os limites da racionalidade ao fazer ataques diretos à imprensa. Não só por conta da questão do saco de pancadas, mas nessa disputa do simbólico dele diariamente, de fazer com que parte dos seguidores dele acreditem que a imprensa não é digna de confiança, não é digna de credibilidade, de chamar a população a fazer esse questionamento a respeito da credibilidade da imprensa, mas também ele usa isso como fator de dissuasão. Ele usa isso como fator de dissuasão. Percebe o seguinte, toda vez que ele vai fazer aquele quebra-queixo é como a gente chama, para quem não sabe, aquela entrevista em pé, com o microfone no queixo do entrevistado, né, no bate-pronto, né, como lá na saída do Alvorada, vocês vão ver que vai ter o presidente, tem a claque que visita o presidente diariamente para tirar foto, fazer selfie com ele. Quando o Bolsonaro é instado a falar qualquer coisa sobre a qual ele não está preparado, ou ele não sabe, ou ele não pode falar porque nenhum assessor disse para ele, ou ele não pode falar porque isso pode causar um problema posterior, o que ele faz? Ele xinga o repórter. Ele xinga a mãe do repórter, ele xinga o repórter, ele fala que o repórter é isso ou aquilo. Tem uma voz horrível de homossexual. Como se isso fosse xingamento. Mas ele tenta fazer essa coisa e dar uma de leão da montanha, sabe? Fugir pela direita e desaparecer. Então, parte das vezes é uma ofensa, é uma disputa simbólica, e parte das vezes é o Bolsonaro admitindo publicamente o seu vazio. Fala, Marilis. Pegando só essa fase do período de redemocratização do Brasil, acho que todos os presidentes fizeram críticas à imprensa. Isso vem aumentando de uns anos para cá. A gente tem números que mostram que piorou. E esse governo, especificamente, vem fazendo um trabalho muito grande de deslegitimizar o trabalho da imprensa, de dizer que a população não precisa mais da imprensa para se informar. A gente tem essa revolução com as redes sociais, que, de fato, hoje, muitos políticos conseguem se comunicar com a população por meio das redes sociais, que eu acho que é totalmente legítimo. Eu acho que é uma nova forma de se fazer política. Acho que a imprensa precisa também aprender a lidar com isso, mas essa mensagem que o presidente fala de que a imprensa não presta, que a imprensa mente, que a imprensa faz mal à democracia do país, isso mostra que é um governo muito perigoso com o qual a gente está lidando. E vale lembrar, né, Marilis, que não é, entrando aqui, se o Tabet me permite, que não é só uma questão de atacar verbalmente a imprensa, o que acontece direto também. É um governo que tentou tirar a Folha de São Paulo de uma licitação, acabou sendo demovido disso porque viu que era ilegal, que parou de encomendar os jornais para serem recebidos no Palácio do Planalto, né, e cujos militantes têm uma campanha ativa recomendando e sugerindo para as pessoas que elas parem de assinar a mídia tradicional. No fundo, é um ataque, é uma tentativa de tirar a receita, tirar o sustento de todo o jornalismo profissional, né? Até no uso das verbas de publicidade, selecionando aqueles que são mais favoráveis ou não ao governo. Agora a gente está até vendo aí um rolo com o secretário da Comunicação, com a SECOM. Então, a retórica existe, é grave em si, mas ela está junto de toda uma estratégia maior que visa atingir de morte todo o jornalismo profissional, sempre com o ataque de que ele é muito enviesado. Bom, a mídia tradicional, a mídia profissional tem viés? Acho que todo órgão de mídia tem algum viés, tem algum interesse. Agora você vai ver, o que será que eles estão tentando colocar no lugar da mídia profissional? Quem são as alternativas? Quais são os sites? O que eles estão propondo como uma novidade? Aquilo tem viés? Olha, meu amigo, se a imprensa profissional tem, e a gente reconhece que tem, aquilo é vezes 10 mil. É porque querem substituir o jornalismo, aí sim, não por algo sem viés, e sim pela propaganda, pelas relações públicas. É isso que estão tentando fazer, se aproveitando de um momento em que as pessoas têm acesso direto à informação de várias fontes e que cria um problema e uma dificuldade econômica para qualquer jornalismo profissional, que depende de investimento, se manter. Mas isso é uma proposta um pouco utópica, né? Porque, na verdade, a sociedade não pode passar a ser uma informação confiável. As empresas que trabalham em informação, elas gastam 30% do orçamento de notícia confirmando a informação, entende? Então, você não pode, quer dizer, a indústria do jornalismo,
ela não pode desaparecer porque simplesmente não há o que colocar no lugar. A internet, de modo geral, comenta o que a imprensa diz, o que a imprensa pura, entende? Mas ela não tem bala para produzir a informação. Posso completar? Eu acho que essa é a grande diferença que o Gabeira coloca. Essa imprensa profissional, ela custa dinheiro, né? Ela custa dinheiro para mandar o repórter viajar, para mandar o fotógrafo viajar com o repórter tem que dormir em algum lugar. Depois tem esse trabalho da checagem, que consome muito tempo e dinheiro. E essa é a grande diferença entre a imprensa profissional e as pessoas que estão a soldo, ou de si próprias, da própria diversão, ou de um patrão, aí, muitas vezes, desconhecido.